Bom dia, estamos no ar. Luz, Câmara, Inclusão. Este é um programa realizado pela Câmara Paulista para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. A Câmara Paulista está realizando estas lives em comemoração ao 29º aniversário da Lei de Cotas, que acontecerá no próximo dia 24 de julho. Aliás, o mesmo dia em que faz aniversário a minha filha Cecília, faz 19 anos. Hoje temos o prazer de conversar com o Marco Santos, que na verdade eu conheço como Marco Bala. Mas antes, Marco, eu vou dar a palavra aqui para o Luan se apresentar. Por favor, Luan. Meu nome é Luan, tenho 33 anos, cabelo e barbas pretos, olhos escuros também, pele morena. Estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do Nurap na frente e atrás de mim tem um quadro com uma torre de Paris. Muito bem. Eu vou me apresentar também, antes de você, Marco, para você ver como que a gente tem se apresentado. Então, eu sou Tuca Munhoz, sou um homem branco, tenho barba, cabelo e bigode grisalhos, tenho os olhos azuis, estou vestindo uma camisa social azul e tenho pequenos brincos de argola nas duas orelhas. Agora você, Marco. Eu sou Marco Santos, sou branco, poucos cabelos, olhos castanhos, pele clara, estou de camisa azul social. No fundo tem um quadro com algumas paisagens, uma casa. É isso. Muito bem. Todo mundo tem um quadro no fundo, né? O meu não dá para. Agora eu estou mostrando, olha lá, é um quadro com um motivo caipira, um homem com um burrinho de carga e ao fundo uma igreja, assim, uma imagem bem de cidadezinha do interior, rua de terra, árvore, muito bonito. Gosto muito desse quadro. Marco, eu não vou te chamar de Marco Santos, você sabe disso. Não, sinta-se meu apelido no movimento das pessoas com deficiência, né? É Marco Bala, né? Marco Bala. Isso. Aliás, de onde veio esse apelido, Marco? Então, nós temos um Tuca aqui em Jundiaí também, o Edson Augusto Gobi, e a gente costumava sair, eu tinha um amigo comum que tinha um Chevette 74, Tuca. Olha. Nunca nós saímos de algum lugar para chegar a algum lugar e o carro conseguiu chegar, né? E o apelido do carro era Chevette Bala. E aí, por conta de ter mais Marco dentro do movimento, ele começou a me chamar de Marco Bala e pegou, né? Pegou mesmo, né? Porque... E aí a gente ficou conhecido dentro do movimento como Marco Bala, né? Na FCD. Eu estou sabendo do seu sobrenome não faz muito tempo, não, viu? Você sempre foi Marco Bala. Inclusive, enfim, todo mundo falava... eu cheguei a pensar que era o seu nome mesmo, né? Marco Bala, pensei que era o seu nome mesmo. Mas foi um apelido que ficou, né? Dentro do movimento, da FCD principalmente, as pessoas me conhecem mais como Marco Bala. Você falou do Chevette 74. Nessa época você já tinha deficiência, Marco? Ou... Não tinha, Tuca. Eu adquiri uma deficiência em 1985, num acidente de moto. Você tem lesão medular, né? Uma lesão medular. Isso, uma lesão medular, eu fiquei paraplégico. Quando que ano você falou? 1985. Já tem um tempinho, hein, Marco? Já tem um tempinho. O tempo passa, né, Tuca? Eu vivi mais tempo como pessoa com deficiência do que como pessoa sem deficiência, né? Pois é, sabe, Marco, como a gente já conversou um pouco, esse programa, essa série de programas tem como objetivo, parte de um projeto de comemoração, de celebração da Lei de Cotas, né? Mas eu sempre bato um papo sobre vários aspectos na vida da pessoa, porque para as pessoas com deficiência, em muitos momentos, a deficiência tem uma centralidade na vida, tem uma importância na vida que em algumas situações, um divisor de águas, né? A vida, né? Sobretudo das pessoas que adquirem a deficiência na vida adulta, como é seu caso, né? A vida das pessoas acaba mudando muito.
No seu caso, Marco, me fala uma coisa. Como foi essa mudança na sua vida de uma pessoa sem deficiência para ser uma pessoa com deficiência? Como é que foi essa vida? Você teve um período de luto? Como é que foi isso para você? Tuca. Primeiro, assim, a gente acredita que isso é uma situação transitória, que isso vai passar em algum tempo. E aí, assim, a vida vai caminhando. Se a gente não para, se a gente continua, né, e foi o meu caso, eu continuei a buscar alguns caminhos. Eu acabei conhecendo, no ano de 1986, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, né? Na época era Fraternidade Cristã de Pessoas doentes e deficientes, né? Hoje mudou, né, em função da adequação. E aí eu comecei a conhecer pessoas com deficiência, entrei nesse universo. Isso contribuiu bastante para que eu conseguisse entender e começar a ver que a vida independe da deficiência, né? Que a vida é mais do que isso e que, é lógico, isso impõe algumas dificuldades, mas que são dificuldades que podem ser ultrapassadas, né? Depende da gente permitir que a vida nos leve para caminhos, e às vezes caminhos bons. Interessante, Marco. Deixa eu te perguntar, você falou uma coisa que é bem interessante, eu acho isso relevante, eu gostaria de discutir um pouco mais. Você cita aí que quando você encontrou com outras pessoas com deficiência, isso te fortaleceu. É isso? Eu entendi não, exatamente, né, Tuca? A gente começa a ver que, primeiro, que a gente não está sozinho. Segundo, que existem possibilidades, né? E às vezes pessoas com uma dificuldade muito maior e que eram muito mais independentes do que eu, que tinham uma vida muito mais ativa, né? Posso citar o caso do Serginho, não sei se você se lembra, né? Lembro. Inclusive, esses dias da Cunha Lisboa, se eu não me engano. Entrevistei o Chico Pirata, né? Sim. E eu citei o Serginho Lisboa como talvez uma das mais expressivas lideranças do movimento de pessoas com deficiência no Brasil. E até te conto um caso muito engraçado mesmo, né? Eu, há 20 ou mais, 25 anos, por aí, há 25 anos atrás, por aí, eu militava num partido político, e o Serginho também, né? Mas eu não conhecia. Então, um amigo em comum falou, me deu o telefone do Serginho e falou, liga para esse cara que ele vai te ajudar muito a organizar e tal, ele é do mesmo partido, não sei o quê. Certo. E eu liguei para o Serginho, só que eu não entendi absolutamente nada do que ele falava, né? O Serginho era uma pessoa com paralisia cerebral e com muita dificuldade de falar, e só quem convivia com ele há algum tempo é que começava a pegar o jeito e entender o que ele falava, né? Então, ele tinha uma deficiência bastante severa, mas, repito, é uma das mais expressivas lideranças do movimento de pessoas com deficiência no Brasil. E acho que você corrobora com essa minha afirmação, não? Ele era tão ativo, né? Ele saía tanto de casa que na frente da casa dele tinha um ponto de ônibus. E ele estava tomando sol um dia, eu não sei se você já ouviu essa história, e o ônibus parou e embarcou ele, mas ele não estava, ele não ia pegar o ônibus. Né? É que assim, o pessoal estava tão acostumado dele sair tanto, né, que ele acabou sendo embarcado sem querer. Até ele dizer que não queria, ele já estava dentro do ônibus, né? Com essa dificuldade dele falar, dele se expressar, até ele explicar, até ele dizer que não estava esperando o ônibus, já tinha corrido um pedaço, inclusive, o ônibus, né? Mas é interessante, o Serginho, de fato, é uma pessoa marcante no movimento de pessoas com deficiência. Mas, então, é muito bacana isso que você fala, Marco, e foi importante para mim também encontrar e conviver com outras pessoas com deficiência, e eu tenho certeza que, para todas as pessoas com deficiência, essa troca, quando a gente vê que aquela questão da deficiência não é um problema nosso, mas é uma questão
de muitas pessoas, e, na verdade, é a sociedade que nos exclui, e não a deficiência que nos exclui, né? Que é uma afirmação que a FCD tem, quase uma bandeira, digamos assim, da FCD. Quando as pessoas se encontram e têm essa reflexão conjunta, isso contribui muito para uma, digamos assim, quase como uma libertação pessoal, não? Sim, sim. Né? E a gente começa a perceber que as coisas estão erradas fora de nós, né? Não é o corpo das pessoas com deficiência. Até você conta, né? Quando você começou a trabalhar, né? Você morava, acho que em Santo André, você tinha que pegar alguns ônibus para chegar até no seu trabalho, e você acreditava que o problema era você, né? Não era o ônibus que não oferecia acessibilidade, que... Esse foi um insight, né? Você é psicólogo, né, Marco? Aliás. Eu sou psicólogo de formação, Tuca. E aproveitando, falando aí da sua formação, você me enviou faz pouco tempo a sua tese de mestrado, não? É isso? Sua tese de doutorado. Doutorado, parabéns. Isso. Parabéns. Eu fiz, na verdade, assim, né? Eu acabei buscando bastante uma formação profissional. Eu acho que isso é importante, né? Para que a gente possa ocupar um espaço no mundo do trabalho. Então, eu terminei a faculdade em 94. Em 95, eu prestei um concurso no Hospital das Clínicas de São Paulo e fui morar na casa da Maria de Lourdes Guarda. Ela tinha uma casa... Você morou lá? Você chegou a morar lá? Eu fiquei durante um ano, né? E moravam outras pessoas com deficiência também. E a gente é que fazia tudo, né? A gente fazia a comida, limpava a casa, lavava a roupa. Era uma comunidade, né? Cada um tinha o seu... Aliás, Marco, fala para a gente um pouco qual o significado dessa casa, que inclusive hoje chama-se Casa Maria de Lourdes Guarda. O que essa casa significou aí nesse período? Então, era um espaço, né? Maria de Lourdes Guarda, né? Foi uma militante importante, né? Da causa da pessoa com deficiência. Ela foi uma das pessoas que ajudou a divulgar e espalhar o movimento pelo Brasil, pela América Latina, né? Ela era uma pessoa também que tinha uma deficiência grave, né? Ela ficou deitada durante 49 anos, né? Uma perna atrofiada, a outra amputada, mas isso não impediu que ela tivesse um protagonismo dentro do movimento das pessoas com deficiência. Naquela época, ela já tinha uma visão diferenciada, né, do que era ser pessoa com deficiência, e acho que isso... E ela tinha o desejo de ter uma casa na cidade de São Paulo para acolher pessoas que fossem fazer tratamento de saúde ou que fossem estudar e que não tivessem aonde ficar, né? E aí foi o Dom Paulo Evaristo Arnes, oi? Você morou nessa casa, então? Isso, eu morei do ano de 95, 96, até meados de 96, né? Foi o ano que a Maria de Lourdes faleceu. Ela estava doente, né, nesse período do final da vida, e eu praticamente toda semana a gente estava fazendo uma visita, a gente ia lá ao Hospital Matarazzo conversar com a Lourdes. Então, eu tive um pouco mais de proximidade e acabei participando um pouco desse final da vida dela, né? Ela sempre muito confiante, né? Uma pessoa que, apesar de estar doente, de estar vivendo um momento difícil, ela continuava com uma força muito grande, né? Foi esse período, Marco, que você também fez parte do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência? Então, foi anterior, né? Foi em 1988. Na verdade, estava começando a participar do movimento das pessoas com deficiência e eu participei de uma assembleia, então,
do conselho e acabei sendo eleito representando a FCD. E a gente entendia que o conselho não atendia muito bem as necessidades especificamente das pessoas com deficiência, né? Então, a gente até propôs que a FCD saísse do conselho, a gente fez uma provocação, acabou sendo realizado um encontro paulista de pessoas com deficiência, foi aqui em Jundiaí, né? E acho que isso ajudou a gente a repensar um pouco a questão, né? Porque o conselho é um espaço importante, né? Eu acho que o Conselho da Pessoa com Deficiência foi um dos primeiros conselhos criados no Brasil, né? Eu entendo que foi um passo importante para que a gente conseguisse alguns avanços em termos de políticas públicas e legislação, mas naquele momento, né, eu acho que a gente ainda não tinha um protagonismo e uma participação que fazia com que a voz da pessoa com deficiência pudesse ser levada, de fato, aos poderes públicos, para que a gente pudesse provocar as mudanças e as transformações necessárias. Você está falando do Conselho, falou da FCD, mas em que medida isso, e a sua própria experiência, é claro, enquanto uma pessoa com deficiência, em que medida isso tudo influenciou, então, ou criou toda a base, né, para você elaborar a sua tese de mestrado, aliás, de doutorado? Isso. Então, né, Tuca, na verdade, assim, eu tive uma trajetória profissional ligada também à questão da pessoa com deficiência. Então, eu fiz lá o curso de psicologia de reabilitação no Hospital das Clínicas, era a doutora Nina Mara. Quando eu voltei para Jundiaí, né, aqui existe um serviço de reabilitação que é ligado à Prefeitura Municipal. Eu trabalhei nesse serviço, trabalhei na APAI. E aí, o período que eu trabalhei na APAI, Tuca, a gente começa a perceber, né, eu fazia avaliação psicológica. Naquele período, os instrumentos de avaliação, eles não eram muito apropriados, né? A gente trabalhava com instrumentos com tradução, a maioria americana, mas eles não tinham estudos brasileiros de validade, de precisão. Isso começou a me incomodar, né? E aí, na universidade onde eu me formei, que é a Universidade de São Francisco de Itatiba, tinha começado o curso de mestrado. Então, eu fui fazer o curso de mestrado, né, nessa área de avaliação psicológica. Trabalhei com dificuldade. Deixa eu ressaltar uma coisa interessante que você fala, que é um aspecto bem interessante da sua experiência pessoal. Você, como uma pessoa com deficiência, também é um profissional da área da deficiência, né? Essa é uma característica interessante que não se vê tanto, né? Já vi algumas pessoas assim que têm com essa característica, né? Mas é uma pessoa com deficiência e atua também na área da deficiência. É uma característica bem interessante da sua parte, viu? Acabou, eu acho que surgindo algumas oportunidades, a gente foi conhecendo, né, algumas pessoas e a vida acabou me levando para esse caminho, né, de formação e aí eu terminei o mestrado em 2002 e tinha começado a fazer um doutorado lá na Pontífice Universidade Católica de Campinas. Foi o período que o Lula ganhou a eleição, e aí houve uma redução na quantidade de bolsas de pesquisa em São Paulo, né, na região sudeste, e aí eu acabei não conseguindo uma bolsa, e aí eu tive que trancar, e eu tinha interesse em estudar a questão da pessoa com deficiência. Bom, e aí o tempo passou e em 2015 eu consegui retornar com uma bolsa, né, da CAPES, que permitiu que eu conseguisse concluir esse curso.
E a professora, né, Solange Wesley, que é uma professora que atua na área da psicologia há muito tempo, ela começou a estudar uma abordagem da psicologia chamada psicologia positiva. Psicologia positiva, ela busca ver os aspectos positivos, as fortalezas, né? Que a psicologia ela trabalhou durante muito tempo com base num modelo médico, né? De patologização, de enxergar aquilo que faltava, as deficiências, né? E essa abordagem da psicologia positiva que não é nova, né? Na verdade, ela organiza as ideias da psicologia humanista através de Martin Seligman, que é um psicólogo americano, e aí isso acabou contribuindo para que a gente pudesse pensar numa linha de pesquisa, e aí a gente trabalhou com sucesso profissional, né, um estudo do perfil psicológico de pessoas com deficiência física. Foi um estudo bacana, né? A gente trabalhou com 20 pessoas, 10 que conseguiram sucesso profissional e 10 que não conseguiram esse sucesso profissional. E é interessante, né, Tuca, que assim, foi uma amostra aleatória, eu convidei pessoas e a gente acabou, na verdade, formando 2 grupos, e o grupo que não conseguiu sucesso profissional, a grande maioria, né, Tuca, teve poliomielite. E isso impactou grandemente a vida dessas pessoas, né? Que é o meu caso. Durante o período de formação, elas tinham que estar no hospital, fazendo cirurgias, né? A ideia da integração nesse período era muito forte, né? Então, a tentativa de normalizar o corpo dessas pessoas fazia com que pessoas passassem por 10, 15, até 20 cirurgias durante o período eu no caso, Marcos, Oi? Eu já te falei isso, mas eu, no caso, passei por 11 cirurgias, né? Todas com exatamente com essa linha, baseadas nessa linha de pensamento da normalização, né? De deixar os nossos corpos, né? No caso, o meu corpo, o mais próximo possível de um chamado corpo normal. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, uma dessas 11 cirurgias que eu fiz foi uma de alongamento de fêmur, né? Então, eu tinha, e tenho ainda, uma perna mais curta que a outra, né? Em razão da atrofia da musculatura, etc. e tal, que a poliomielite provoca. Então, os médicos achavam que eu tinha que ficar com as 2 pernas no mesmo comprimento, e para essa finalidade, passei por uma cirurgia muito difícil, muito complexa, chamada alongamento de fêmur, para nada, né? Que diferença faz eu aqui na cadeira de rodas, se tem uma perna 5 centímetros ou sei lá quanto, mais curta que a outra, né? Na minha vida, não faz diferença nenhuma, mas na visão da época, né, da medicina, que ainda perdura em certa medida, isso era importante, porque eu tinha que ficar o mais próximo do normal possível, né? É isso aí que você está falando, exatamente isso. E aí isso acaba, olha só que ridículo, né, que absurdo. Em razão disso, dessas 11 cirurgias, Marco, e vai exatamente ao encontro do que você está colocando, eu fiquei dos 11 aos 17 anos afastado do ambiente escolar. Exatamente isso. E aí a gente tem histórias, né, de pessoas que com 7, 8 anos já começavam a ser submetidas à cirurgia. Então, exatamente no período escolar. Exatamente. E isso fez com que produzisse uma série de dificuldades, né? O período da adolescência, né, que é um período já naturalmente difícil, né? E para a pessoa com deficiência isso trouxe alguns agravantes, algumas dificuldades, né? Ô, Marco, deixa eu perguntar uma coisinha dentro do que você está falando, que é uma coisa que várias pessoas comentam e não
não tive a oportunidade ainda de ler o seu estudo, não sei se você adentra nessa questão, mas é a questão das pessoas que têm uma deficiência, vamos chamar assim, de nascença, ou desde criancinha, né, desde pequenos, e as pessoas que têm uma deficiência adquirida já numa vida adulta, né? E é pouco isso que você fala, né? As pessoas que têm uma deficiência já na vida adulta não passaram por um histórico de exclusão. E as pessoas que tiveram uma deficiência quando crianças vivenciaram toda a sua vida, tiveram toda a sua vida numa situação de exclusão social, em relação à escolaridade, em relação a uma série de questões, em relação aos preconceitos, etc. É um pouco isso que você analisa pelo que eu estou entendendo, não? Então, na verdade, né, Tuca, o foco que a gente colocou foi em cima do sucesso profissional. Sim. Né? Pessoas que conseguiram superar algumas situações. Então, eu trabalhei com 2 empresários, 2 atletas paralímpicos, 5 pessoas com graduação ou pós-graduação e uma pessoa com atuação política no 2º escalão de governo de Estado. A gente entendeu que essas pessoas conseguiram, né, superar as barreiras e ingressar no mercado de trabalho. O outro grupo são pessoas que recebem benefícios sociais, benefício de prestação continuada, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por morte dos pais. Do grupo com sucesso profissional, a maioria eram vítimas de acidente, a maioria do sexo masculino, o outro grupo, a maioria de mulheres, né? E aí também, né, a forma como a mulher é vista, como ela era, né? Eu acho que hoje a gente consegue superar algumas coisas, mas naquele período tem, por exemplo, eu posso citar um caso de uma dessas pessoas que nunca frequentou a escola, ela hoje é uma mulher de 46 anos, né? Mas que a família entendia que não era necessário, né, para que a gente vai, né? E hoje ela... Você fez, então, um recorte de gênero e econômico também, pelo que você me fala, sim. A questão de gênero e de pessoas excluídas também por razões econômicas, é isso? Que a vida da pessoa com deficiência, ela é até 5 vezes mais cara do que a vida de uma pessoa sem deficiência, né? A gente vê que a deficiência ela está intrinsecamente ligada também à questão da pobreza, né, Tuca? Isso aparece. 70% talvez das deficiências ou mais, elas poderiam ser evitadas com ações de prevenção. Infelizmente, a gente tem, né, uma cultura muito pobre de prevenção. Se fala muito pouco sobre a questão da prevenção, né? E isso tem um custo para as pessoas com deficiência, para as famílias e para a sociedade. Nesse seu estudo, Marco, também quero crer que você tenha trazido à tona as situações em que as pessoas tiveram as relações familiares também. Sim. Então, como é que você poderia nos falar em termos desse microcosmo das relações familiares, no caso... Eu acho que, assim, essa necessidade maior de cuidado das pessoas com deficiência desde a infância cria, né, uma relação familiar, principalmente entre a mãe, né, de cuidado, de proteção, né, e isso contribui, às vezes, para que a pessoa com deficiência não se enxergue como capaz, como alguém que é agente da sua própria vida, né? Isso me parece, é lógico, eu trabalhei com um grupo muito pequeno, né?
mas dá alguns indicativos de que isso possa... Nesse seu estudo, e pelo que você está nos apresentando, você observou também, eu imagino, questões ligadas à autoestima da pessoa, né? O seu próprio, como a pessoa se via, as questões de como ela se colocava mais ou menos assertivamente no próprio ambiente familiar e daí para da casa para fora, as questões de como que peso tem, no caso específico das pessoas com deficiência, Marco, as questões da autoestima? Então, né, Tuca, eu acho que é uma construção que vai acontecendo desde o começo da vida, né, e em algumas situações isso acaba sendo fragilizado. Eu entendo, né, que as pessoas que conseguiram encontrar outras pessoas com deficiência em movimentos de pessoas com deficiência, isso acaba, em algum momento da vida, fortalecendo essas pessoas, né? Dando um entendimento diferente, fazendo com que elas conseguissem ultrapassar algumas dificuldades que elas tinham, e isso fez com que elas pudessem estar tocando a vida, né? Namorando, trabalhando, seguindo a vida em frente. Né? Desse grupo que eu estudei, né, Tuca, eu acho que a gente percebeu que algumas pessoas, pelos impactos sofridos durante esse processo, elas não conseguiram superar isso totalmente. Ô Marcos, falando aí, você já apresentou aqui para a gente uma boa parte aí da sua carreira profissional, mas Sim. Você falou que passou num concurso no HC, trabalhou um período lá, mas você não ficou em São Paulo, afinal de contas, né? Não, na verdade, esse curso que eu fiz lá chamava aprimoramento, né? É uma espécie de pós-graduação de residência, né? E tem um período determinado que você... tá. Por isso é que eu não permaneci. Então, eu concluí o período do aprimoramento, aí eu voltei para a cidade de Jundiaí. A gente tem nesse programa... Em 96, Tuca, eu prestei um concurso público para a Prefeitura de São Paulo, era o PITA. Passei no concurso, fui bem colocado, era para ser diretor de equipamento social, que é creche ou centro comunitário. E aí, no exame médico, eu fui reprovado. Era comum isso, né? Era bem comum essa coisa antigamente, né? O exame médico sempre barrava as pessoas com deficiência. Isso era batata. Né? Isso continua acontecendo. Recentemente, a gente tem aqui na cidade, né, ela é deficiente visual total, ela tem 3 faculdades, ela é formada em psicologia, direito e pedagogia, passou num concurso para professora na cidade de Itupeva e não conseguiu assumir a vaga, ela foi barrada pelo médico. Que absurdo. Ela vai procurar justiça, possivelmente ela ganhe, mas o desgaste que isso traz, né, Tuca? Ô, Marco, os médicos insistem em ter uma visão médica, né? Infelizmente, né? Embora as coisas tenham mudado, né? Pois mas as coisas mudam, mas muitas pessoas ou muitas corporações não conseguem ou não querem acompanhar essas mudanças. E o poder público, né, Tuca, que deveria dar o exemplo, a gente está falando dos 29 anos da lei de cotas, mas o poder público, ele também tem cotas para pessoas com deficiência, né? As cotas no poder público, elas podem variar de 5% a 20%. Sim. Infelizmente, né, Tuca, a grande maioria das cotas é de 5%. E, mesmo assim, né, a gente vê que a quantidade de pessoas com deficiência trabalhando através de cotas no poder público é menor ainda do que na iniciativa privada. Exatamente. Até porque a fiscalização é muito mais eficaz
na iniciativa privada do que no poder público. Não existe, né, a fiscalização do poder público, né? A lei de cotas da iniciativa privada, ela prevê uma multa, né, de R$ 2.450 até R$ 241.000. Exato. Então, é uma luta bem pesada, né? Então, Marcos, mas ontem, inclusive, eu entrevistei a Thaís Martinez, que é uma advogada cega, e nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre como a necessidade de se aprimorar as condições e as possibilidades de inclusão da pessoa com deficiência no serviço público, né? E eu comentei com ela um caso muito comum, casos comuns, que pessoas com deficiência, as vagas abertas, por exemplo, um determinado concurso público para preencher a vaga para um advogado, por exemplo, um psicólogo, né, um médico. Então, como é que você preenche, insere a questão de cotas quando você precisa de uma pessoa só, de um profissional só? Então, há que se remodelar, né, rearranjar essa legislação, eu entendo assim, para fortalecer essa inclusão da pessoa com deficiência no serviço público. Porque, na verdade, né, Tuca, 5% significa que você precisa oferecer 20 vagas para uma determinada função, para que uma vaga seja reservada à pessoa com deficiência. Sim, exatamente. Se a gente conseguisse puxar para 20, aí a cada 5 vagas, uma pessoa. E em Jundiaí, a gente conseguiu fazer uma alteração da lei. Então, para a primeira vaga, Tuca, contabilizados 20%. Então, a cada 5 vagas oferecidas, uma é para pessoa com deficiência. E a segunda é 10%. A gente não conseguiu manter os 20% para... Isso há quanto tempo está em vigência em Jundiaí, Marco? Então, isso já existe há um bom tempo, Tuca. O ano passado, a gente conseguiu aumentar a cota de 5% para 10%, mas essa primeira cota de 20%, ela já deve ter uns 10 anos, foi um vereador aqui que apresentou um projeto de lei, então existe o arredondamento quando são ofertadas as vagas, e aí, então, dá o valor de 20%. Isso, Marco, nesse período de 10 anos, já se nota uma diferença no quadro de funcionários? Atualmente, eu estou, né, à frente da assessoria de políticas para pessoa com deficiência da Prefeitura de Jundiaí, né? Na gestão atual, que começou em 2017, nós tivemos a contratação de 4 profissionais com deficiência, 2 autistas e 2 pessoas cadeirantes, um tetraplégico e um paraplégico, todos para a área administrativa. Aliás, Marcos, eu ia te perguntar mesmo, como que faz já alguns anos que você está na gestão pública em Jundiaí, né? Como tem sido a sua experiência enquanto gestor público, né? Que você tem uma carreira interessante. Como eu ressaltei, eu fui presidente com deficiência que trabalha com pessoas com deficiência. Agora você é um gestor com deficiência que atua na questão da inclusão da pessoa com deficiência. Como é que tem sido essa sua experiência, Marco? Então, eu diria que é positiva, né? Estando dentro da administração pública, a gente vê as dificuldades, né, em relação à proposição, né, das políticas para a pessoa com deficiência. Nós temos avançado bastante, né, mas eu penso que faltam recursos específicos para a área da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, para a questão de acessibilidade, né, a gente tem conseguido melhorar alguns aspectos, mas às vezes falta dinheiro para que você consiga implementar. Existe um passivo antigo, né? A cidade de Jundiaí é uma cidade antiga, o centro principalmente da cidade, né?
ele não favorece muito do ponto de vista arquitetônico. Então, a gente tem tido algumas dificuldades para promover essas mudanças na parte de acessibilidade. A gente tem avançado na questão da legislação, né? Eu acho que são questões importantes. Essa lei de cotas no serviço público, eu acho que é um passo importante, porque o trabalho ele traz dignidade, ele faz com que a pessoa com deficiência mude o status dentro da família, ele se percebe de outra forma, né? Então, o trabalho é um caminho importante para a inclusão social da pessoa com deficiência. No caso, antes de você falar da questão do trabalho, que é o nosso tema central, Marcos, na sua experiência aí em Jundiaí, no quesito da educação, como é que está a situação da inclusão? Então, Jundiaí tem um trabalho muito bem estruturado, viu, Tuca, na área da educação inclusiva, né, o AEE. Além disso, a gente tem um serviço de apoio nas escolas, né, as crianças que precisam de um cuidador ou de alguém que possa estar acompanhando, né? É um trabalho bem feito, bem estruturado. Aqui em São Paulo a gente chama de auxiliar de inclusão. Isso. Apoiador, né? Então, tem tido uma demanda grande, né? E o trabalho ele tem conseguido, eu acho que, incluir as crianças de uma forma bastante interessante, né? Nós temos uma parceria, desde o período em que eu fui presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, nós temos a Semana Municipal de Prevenção das Deficiências, que é de 21 a 28 de agosto. E a gente tem promovido nas escolas atividades voltadas à prevenção, né? Então, atividades artísticas, culturais, desenhos, fotografias, e depois é feita uma seleção e uma premiação dos principais trabalhos das crianças, e tem saído coisa muito interessante, viu, Tuca? Que legal. Ô, Marco, eu estive aí em Jundiaí já faz um tempo, né? Inclusive foi a convite seu, né? Foi você me convidou para um evento aí, da pastoral, né? Das pessoas com deficiência. Isso, eu fiz parte da pastoral da pessoa com deficiência também. E a gente... Eu lembro quando eu estive aí, eu vi, acho que você mesmo me falou alguma coisa sobre também um processo de adaptação do transporte, que já estava havendo um movimento para tornar o transporte acessível aí em Jundiaí. Eu cheguei, acho que, ver ônibus já que eram acessíveis, né? Então, praticamente, a gente tem a frota toda acessível hoje, né, Tuca? É lógico que, assim, eu também entendo que esse modelo de elevador é um modelo que já não atende mais a necessidade. A gente precisaria pensar em novas tecnologias. Nós temos também o serviço porta a porta, né? Semelhante ao Atende, né? Como é o nome aí do serviço? Tem um nome específico? Tem, Tuca, e agora fugiu o nome do... a empresa que... É feito por vans também. Isso, são 15 vans adaptadas, né, que fazem o serviço porta a porta. Hoje a gente consegue atender mais para serviços de reabilitação das entidades assistenciais, né, atendimento de saúde. Qual a população de Jundiaí, Marco? 418 mil habitantes. Olha. Né? O serviço de atendimento porta a porta, a gente faz em torno de 3.500 viagens por mês, Tuca. Considerável, com 15 vans. Com 15 vans. Interessante, né? Interessante. Escuta, Marco, e agora, entrando um pouco aqui na nossa discussão sobre a lei de cotas, essas celebrações que acontecem todos os anos,
promovidas pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, ela tem como objetivo celebrar mesmo a existência dessa legislação. É uma legislação, como você sabe, como todos sabemos, absolutamente fundamental. Sem ela, nós não teríamos as quase 4 centenas de milhares de pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho em todo o Brasil, né? Enfim, é essa lei que, felizmente, está contribuindo para uma mudança de cultura. Mas nós sabemos também que essa lei, Marcos, e eu gostaria que aí você falasse um pouco sobre isso, que essa lei, o tempo todo, ela tentam solapar essa lei, né? Existe um projeto, exatamente, um projeto de lei, que é o 6159, né? Exatamente. Então, a gente entende que coloca em risco, né, a questão dessa lei de cotas, né, porque faz uma alteração, né, propõe, então, que a empresa, ao invés de fazer a contratação, que ela possa depositar um valor, que é um valor simbólico, né, num fundo, e teria o objetivo de reabilitação profissional, né, isso quase uma volta, seria quase uma volta às oficinas abrigadas, né? Então, na verdade, né, Tuca, a empresa, você desobriga a empresa a contratar. Sim. Ela vai destinar um valor lá para esse fundo, e esse fundo não está muito claro ainda, né, qual seria o papel. Fala na questão da reabilitação profissional, né, de buscar até 1 milhão de pessoas que recebem benefícios assistenciais e capacitá-los. Mas, se você capacita e não tem obrigatoriedade da empresa contratar, você vai na contramão, né? Porque mesmo hoje, com a lei de cotas, completa 29 anos, Tuca, a gente vê que em torno de 1% dos trabalhadores formais são pessoas com deficiência. Hoje, a gente tem em torno de 448 mil pessoas com deficiência ocupando uma vaga no mercado de trabalho. Jundiaí, graças à lei de cotas. Jundiaí desenvolve um trabalho já há bastante tempo, e agora na gestão do Luiz Fernando Machado a gente tem fortalecido isso, né? Houve a informatização, então a pessoa pode fazer o cadastro online. No ano de 2019, Tuca, nós encaminhamos para as empresas parceiras 800 cadastros. Desses, 64 foram contratados. Tá? Eu falo 800 cadastros, não são 800 pessoas, porque a gente manda mais de um cadastro, né, para várias empresas, mas dessa quantidade de pessoas, 64 só foram contratadas. Nós temos um parque industrial aqui de 1.300 empresas. Dessas, 140 são multinacionais. O que a gente observa, né, Tuca? Que quando existe a fiscalização, as empresas se mexem e acabam fazendo a contratação. Eu tenho dado aqui do Ministério da Economia, do ano de 2003, foram realizadas 92 fiscalizações. Aí na região, você fala? Não, em todo o Brasil. Nossa! Todo o Brasil? Em todo o Brasil. Tá, isso quando existia o Ministério do Trabalho, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, Marco. Dessa transição, para usar uma palavra mais... Isso, essa reforma administrativa que o governo fez, ela colocou uma secretaria, né, dentro do Ministério da Economia, que é a Secretaria do Trabalho. E acabou com o Ministério do Trabalho. Então, a fiscalização, ela foi enfraquecida. A gente já vinha com uma carência de fiscais. Sim. Isso foi ampliado. Então, essa também é uma questão, eu acho que importante para ser repensada, né? Porque a gente percebe que existe uma relação direta
entre a fiscalização e a contratação das pessoas com deficiência. Sim, sim. Como eu disse para você, Tuca, ó, em 2003, 97 fiscalizações foram realizadas e nenhuma contratação. Em 2004, foram 511 fiscalizações, 2.221 contratações. Isso vai aumentando progressivamente. No ano de 2018, nós tivemos 11.401 fiscalizações, com 46.900 contratações de profissionais com deficiência. Né? Então, você veja que, se isso não for fortalecido, se isso não, né, a gente corre o risco de enfraquecer, né? Mas há todo um processo justamente de enfraquecimento desse poder fiscalizatório, não? Me parece que sim, Tuca. Muitos profissionais se intencional e que isso precisa ser apontado, precisa ter de concursos públicos para substituir, para ampliar, né, para substituir os profissionais que se aposentam, para suprir o quadro, né, de profissionais dessa área. A gente percebe isso, né? A gente conversa com as pessoas, com os profissionais dessa área e percebemos como há um sucateamento mesmo desses setores, não só da pessoa com deficiência, mas de todos os setores que tratam da fiscalização, não é? Sim. Isso é a olhos vistos, a olhos vistos. Mas, o Marco, como é que você analisa, gostaria de te perguntar o seguinte, como é que você analisa essa questão? Por que, por um lado, a questão da deficiência vamos chamar assim, tão bem vista pela sociedade? Ninguém é contra a inclusão das pessoas com deficiência. Mas, por outro lado, há esse solapamento da legislação, né? A quem interessa isso, Marco? Então, Neto, eu penso que isso tem a ver como as pessoas com deficiência ainda são vistos, né? Essa coisa de tutela, de cuidado, né, de proteção. Na verdade, assim, o que a gente quer não é isso, a gente quer ser protagonista, né? Eu acho que isso começa a mudar já com o nada sobre nós, sem nós. Sim, sim. Mas você acha que quando existe esse movimento, né, subterrâneo de solapamento da lei de cotas, e essa tentativa pelo PL 6159 não é a primeira, nós sabemos, aliás, acho que foram mais de uma dezena de tentativas, né, de solapar a lei de cotas, aí ao longo dos anos, a quem interessa? Porque isso seria um preconceito, fundamentado em algum preconceito, então, talvez vem numa esfera maior, talvez, querido, né? Num momento assim de perda de direitos sociais, e nós estamos dentro desse processo, né? Não é especificamente contra a pessoa com deficiência, mas eu acho que é contra a desarticulação e o desmonte de direitos sociais que foram conquistados com muita luta, desde a Constituição de 88, né? E eu entendo, né, que os movimentos sociais organizados, eles estão sofrendo, eles estão sendo vítimas de né, uma perda de conquistas que foram importantes e que foram conquistadas com muito sacrifício, né? Aliás, você tocou um ponto bem interessante, Marco, que vale a pena a gente conversar um pouco. Quando você fala disso, da questão dos movimentos sociais, como é que você vê o movimento social das pessoas com deficiência hoje? Porque, pelo que você mesmo está dizendo, da sua experiência como ativista desse movimento, nos parece que, no passado recente, o movimento foi mais forte, mais presente, não? Como é que você analisa hoje esse movimento? Eu acho que nós estamos sofrendo a falta de novas lideranças, Tuca, e acho que a gente precisava trabalhar, e nós temos tentado trabalhar aqui em Jundiaí bastante com a formação de novas lideranças, e a gente tem conseguido dar alguns passos importantes. Por exemplo, a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, que era a coordenadora da Pastoral Diocesana da Pessoa com Deficiência. É a Iva.
Iva. Ivanildo, isso, Ivanildo Oliveira de Jesus. Um beijo aqui para Ivanildo. Né? Nossa querida Iva. Grande mulher. Né? Então, ela é uma das novas lideranças que tem surgido, que tem ajudado, tem contribuído para que a gente possa avançar. Né? A gente tem outras pessoas que estão, Elisângela Pellegrinelli, Helenice, que agora está à frente da FCD. A gente está com um quadro de mulheres aqui, Tuca, que estão positivamente, né? E a gente vê que... Não é só aí não, viu? Me parece que no movimento de pessoas com deficiência, no Brasil, as mulheres estão à frente, significativamente à frente, em várias cidades, em vários conselhos, enfim, as mulheres estão à frente. É interessante isso, valeria uma conversa à parte. Infelizmente, o nosso tradutor caiu aqui, estamos sem a tradução de Libras por um momento, mas vamos conversando, Marco, até que ele volte aí. Mas... Outra coisa que a gente pensa que seja importante, né? Tem um outro PL que é o 552, que fala do Fundo dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque, assim, o Fundo dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um dos fundos que não permite a isenção tributária de pessoa física e pessoa jurídica. Então, está tramitando no Congresso uma lei de 2019 do senador Paim, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que permitiria, né, que empresas possam fazer 1% de destinação e pessoas físicas 6%. Além disso, que o valor de multa da lei de cotas e de outras multas que estão na Lei Brasileira de Inclusão pudessem ser transferidas para esses fundos. Eu acho que isso seria... Hoje são fundos que ficam no Fundo de Interesses Difusos do Ministério Público, não? Não, esses são fundos de direitos da pessoa com deficiência, são ligados aos conselhos de direitos da pessoa com deficiência. Sim, mas hoje, essas multas, como ainda não existe o fundo, essas multas ficam no fundo no FID, Fundo de Direitos Difusos, né? Isso, exatamente, Tuca, desculpa, eu não tinha... E aí eu acho que a gente conseguiria dar um salto de qualidade, né, na luta pelos direitos e na efetivação de ações mais estruturadas. Que às vezes deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão do fundo, ela tem um lado que eu acredito polêmico ou complexo, vamos dizer assim. Sim. Se por um lado nós temos uma fragilidade do movimento social, né, que tem uma participação qualitativamente pobre nos conselhos, de modo geral, com o advento de um fundo, não pode haver uma disputa muito grande e esse fundo acabar caindo não nas políticas públicas, mas na mão das entidades assistenciais? Então, Tuca, eu acho que depende da forma como a gente conseguir conduzir isso. Eu fui vice-presidente do Conselho da Criança e do Adolescente até o ano de 2019. Sim. Eu participei da comissão de seleção de projetos. A gente destinou R$1.300.000 para 11 projetos de entidades assistenciais na área de proteção de direitos da criança e do adolescente. Né? Esse conselho é um conselho antigo, um conselho bastante estruturado, um conselho profissional. Acho que isso é uma questão importante, né? Profissionalizar o conselho. Agora, a gente corre o risco, sim, né? Como você colocou, mas eu acho que existem exemplos de outros conselhos que deram certo e que podem ser seguidos. Então, essa questão, de fato, me assusta um pouco, sabe? Eu acho que temos que discutir com muito cuidado, porque nós podemos alimentar mais ainda políticas assistencialistas, né? Na contramão do que, de fato, nós gostaríamos de fazer.
não digo que todas as entidades assistenciais que atuam na área da pessoa com deficiência têm uma atuação assistencialista, mas infelizmente isso é muito forte ainda na nossa cultura. Sim, bastante forte, né? E as entidades, às vezes, elas têm interesses próprios. Exato. Embora aqui na cidade, né, porque a gente tenha conseguido boas parcerias, a rede de proteção às pessoas com deficiência, ela é bem articulada, né? Ela é financiada em parte pelo SUS, em parte pelo município, né? Então a gente tem entidades que atendem a pessoas com deficiência visual, o Instituto Luiz Braille tem mais de 100 anos, né? E que consegue fazer um trabalho articulado, e, né, a Ivanilde participa também lá do Conselho do Braille. É indispensável que essas instituições se articulem com as políticas públicas. É indispensável. Isso, com a participação das pessoas da cabeça, que era até então, era assim, as entidades faziam o que bem queriam, né? O importante é que elas se articulem com a política pública, isso é indispensável, né? Sim. Ô, Marco, deixa eu te falar, nós aqui já estamos no nosso tempo, aí passa rapidinho, 1 hora, a gente batendo papo. Muita coisa para falar em pouco tempo, né? Porque mais Marco, eu agradeço. Deixasse aqui para todos nossos internautas uma mensagem aí, um abraço aí para quem nos assiste, e se você quiser deixar um contato para quem quiser, você tem muita bagagem aí nessa área de legislação trabalhista e tudo mais, para eventualmente quem quiser continuar conversando com você. Claro. Então, a palavra é sua, Marco. Tá, eu agradeço, né? Acho que é importante. Eu acho que as circunstâncias, elas produziram a possibilidade de a gente estar fazendo lives, né, que a gente nem tinha pensado muito isso, né? Mas é importante a gente perceber que o copo está meio cheio, meio vazio, né? A gente tem uma caminhada aí longa, conseguimos muitas coisas, né? Mas ainda falta muita coisa. E é importante que as pessoas com deficiência possam realmente se engajar, participarem, colocarem a sua voz e a sua vez. Isso é importante, isso faz toda a diferença. Quem quiser estar me contatando, pode estar no meu e-mail, santos-mrs@hotmail.com ou no meu santos-mrs@hotmail.com. Legal. Pode também encontrar informações no portal da inclusão da Prefeitura de Jundiaí, lá tem todos os contatos da nossa assessoria, a gente tem uma série de questões lá sobre legislação, sobre a questão de empregabilidade, no site da Prefeitura de Jundiaí, você vai, ou www.inclusão.jundiaí.sp.gov.br. Ótimo. Muito obrigado, Marco. Foi um prazer falar com você. Tuca. Forte abraço a todos. E vamos lutar, Tuca. A luta é contínua. Com certeza, Tuca. Muito obrigado, um forte abraço para você. Um abraço a todos aí de Jundiaí, em especial a Iva. Talvez eu venha a entrevistá-la também. Vamos ver se a gente consegue. Legal, ela vale bastante aí, uma conversa com ela, sim. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Luan. Obrigado, Gil. Esta foi mais uma live com o Marco Bala, né? Conhecido como Marco Bala, nosso amigo, na parte do projeto de celebração do 29º aniversário da Lei de Cotas. Este programa é uma realização da Câmara Paulista para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. E continuamos com a nossa programação amanhã. Siga-nos em nossas redes, Instagram, Câmara Inclusão, Twitter, Facebook e no nosso canal do YouTube. Um abraço, até!